meus amigos, que a paz de Jesus, que a paz de Jesus Cristo se encontre conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que as bênçãos do nosso Criador nos alcancem, onde quer que nos encontremos. Então hoje nós vamos prosseguir com o estudo do livro Sinal Verde, de André Luiz. A lição Antagonistas. É a lição número 13. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Meus irmãos, depois da leitura da lição número 13, nós vamos ao comentário, rogando ao nosso Pai, a Jesus Cristo, a inspiração necessária, que a espiritualidade maior também possa encontrar em nós, guarida para que nós possamos entender esta mensagem. Nós vamos aproveitar a lição de André Luiz para falarmos um pouco hoje sobre o perdão. Entendo que esta leitura nos leva quase que obrigatoriamente a entendermos os benefícios desta virtude. Sabemos que muitos irmãos nossos já nasceram preparados para entender, para compreender e viver o Evangelho. Preparação que decorre, obviamente, de experiências no passado. Irmãos nossos bem mais maduros. De nossa parte, a experiência tem nos ensinado e contribuído bastante nesta nossa encarnação. A experiência pessoal tem nos ajudado, não só na compreensão e interpretação do Evangelho, como, sobretudo, a forma pela qual nós entendemos melhor para comentar e tornar o nosso comentário público, para que possa beneficiar os nossos irmãos. Então, a experiência nos mostra que se faz necessário iniciarmos este comentário com a seguinte elucidação. Não é fácil falar sobre o perdão, como é muito difícil colocar esta virtude em prática. Se encontramos muita dificuldade em viver o perdão evangélico, é sinal evidente que jamais podemos esquecer de que não podemos
julgar aquele que se nega a perdoar, aquele que ainda se deixa vitimar pela mágoa e pelo ódio. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? Principalmente os nossos irmãos que foram, por exemplo, vítimas de crimes cruéis, crimes hediondos e bárbaros. Depois desta introdução, que entendo necessária, vamos ao nosso comentário. Percebemos que, nesta lição, o benfeitor nos fala sobre adversários, opositores, inimigos, agressores e até mesmo censores. Ele comenta sobre irmãos nossos que nos criticam. Ele comenta a respeito da nossa postura também de críticos. Tiramos desta lição vários ensinamentos, mas o que encontramos muita dificuldade é abraçar o desafio do perdão. Mesmo conhecendo os benefícios desta virtude, mesmo que estes benefícios sejam hoje comprovados pela ciência, como também nos ensina a ciência médica e psicológica que o ódio é um sentimento que faz mal à nossa saúde, mesmo assim, temos muita dificuldade em perdoar. E geralmente, continuamos alimentando o ódio e o desejo de vingança. E não raro, o sentimento de ódio e o desejo de vingança veste, às vezes, o manto da justiça. Às vezes nos achamos no direito de fazer justiça com as próprias mãos. André Luiz, nesta lição, nos faz um convite difícil de ser aceito: perdoar o agressor. E se torna muito difícil compreender a mensagem de André Luiz, sobretudo quando ele defende que aquele que rotulamos de perverso talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Sim, nós aprendemos sem muita dificuldade que os obstáculos nos ajudam a crescer, que a crítica pode fomentar o nosso crescimento próprio, que às vezes não nos simpatizamos com alguém simplesmente porque este nosso irmão abraça ideias diferentes das nossas. Também reconhecemos, em alguns casos sem maior embaraço, que os inimigos nos ensinam e ensinam muito. E geralmente são sinceros em seus apontamentos desairosos e deselegantes em relação a nós. Entendemos também, sem muita dificuldade, que somos seres humanos, passíveis de erros e enganos. Tudo isso, meus irmãos, não é difícil de compreender. Mas quando a mensagem nos recorda que o adversário em que nós julgamos encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão, aí nós relutamos em entender a mensagem. Talvez até mesmo a entendamos intelectualmente, mas encontramos um obstáculo emocional enorme em aceitar este convite. Principalmente hoje, quando testemunhamos vários crimes hediondos, crimes bárbaros, que chocam a sociedade. A situação atual tem sido usada por muitos irmãos como justificativa para fazerem justiça com as próprias mãos. Tanto é verdade que tem aumentado assustadoramente os casos de
linchamentos e de espancamentos coletivos. Seria o retorno da lei olho por olho e dente por dente? Mas nós não podemos esquecer o que Gandhi disse: olho por olho e o mundo acabará cego. Mesmo assim, a maioria das pessoas relutam em compreender que o perdão rompe com a lógica do olho por olho e dente por dente. E o perdão inviabiliza a vingança e estanca o desejo de violência. Quem pela espada fere, quem não se lembra desta admoestação de Jesus Cristo? O propósito do perdão alcança a nossa inteligência, mas emocionalmente o perdão não é decisão fácil de se praticar. Nós temos até mesmo facilidade em compreender os seus benefícios do ponto de vista intelectual. Todavia, emocionalmente, a mensagem, o recado, o convite do perdão é difícil de ser aceito. A mensagem de André Luiz indica que o adversário em que nós julgamos encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Creio que esta afirmativa não significa dizer que não existam pessoas cruéis. É claro que não. Mas mesmo assim, a crueldade é prova evidente de que o agressor se encontre doente. Irmãos cruéis cuja enfermidade psíquica é grave necessitam, obviamente, de serem, em alguns casos, afastados do convívio social pelo encarceramento. Mas o afastamento do convívio social e o encarceramento devem ser fruto do devido processo legal, jamais decorrente da justiça privada, ou seja, a justiça pelas próprias mãos da vítima ou da sociedade. Assim, não podemos chegar à conclusão de que perdoar é não adotar as medidas legais cabíveis para nos defender e também proteger a sociedade destes atos cruéis. Esta conclusão é necessária para que nós possamos, acima de tudo, entender profundamente a proposta do perdão, para que as confusões ainda não dificultem mais a prática desta virtude. Por outro lado, como não rotularmos de perverso e cruel aquela pessoa que não só rouba, mas mata? Como não rotularmos de cruel aquela pessoa que não somente estupra, abusa sexualmente, como também mata a vítima? Como encarar como doente aquela pessoa que matou nosso filho, nossa esposa, um familiar querido? Sim, o agressor pode ser vítima de sua enfermidade, mas ele jamais pode ser considerado inimputável, ou seja, que ele não deva responder pelos seus próprios atos. Salvo as ações em absoluto estado de inconsciência, temos que responder todos nós por todo e qualquer ato. Mesmo assim, a maioria de nós ironiza. Doente? Que absurdo! Quantos irmãos nossos certamente não entenderão a mensagem de André Luiz? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Que doente o quê? É cruel, é perverso e deve morrer na cadeia ou, às vezes mesmo, sofrer a pena de morte. E olha que muitos de nós, às vezes, que nos qualificamos de
cristãos. Muitos, às vezes, defendem a pena de morte, em total contradição com os princípios da doutrina espírita, com os princípios do cristianismo. O que é de se estranhar é que algumas pessoas que jamais foram vítimas de crimes hediondos ou bárbaros, cruéis, estas não raro declaram que jamais perdoariam os agressores. Todavia, muitos irmãos nossos que foram vítimas de fato de crimes bárbaros e cruéis perdoaram. Muito embora, repito, com todos os motivos para negar o perdão. Mas perdoaram. Notamos que trata de uma decisão pessoal e quase sempre vinculada à maturidade espiritual e moral da vítima. Mas é uma decisão pessoal. E antes de relembrarmos a mensagem do Evangelho, aquela que nós entendemos como muito importante para interpretarmos esta lição de André Luiz, é necessário recordarmos que não temos o direito de criticar aqueles que não optaram ou que optaram em perdoar. Quem somos nós para julgar ou tecer algum comentário sobre a vida alheia? Mesmo que o ódio, o rancor, o desejo de vingança sejam prejudiciais à nossa saúde, como tem demonstrado a ciência, temos o dever de respeitar a decisão daquele que é sincero em declarar que não querem ou ainda não conseguem perdoar. Mesmo que percebamos que esses irmãos nossos que se negam ao perdão, eles continuam sendo vítimas, ainda até hoje, dos mesmos atos cruéis, a perdurar pelo futuro, vítimas de algo que poderiam, hoje mesmo, neste instante, se desvencilhar. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós garimpamos a seguinte mensagem, a paciência. E nesta mensagem, precisamos destacar o ensinamento da espiritualidade maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando lermos a mensagem paciência, nós podemos detectar que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe outra bem mais difícil, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Nós sabemos que é muito difícil compreender este ensinamento, principalmente porque é natural e compreensível que a agressão alheia desperte em nós o sentimento de revanche e de vingança. Não é por acaso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito amigo reconhece que o perdão nessas circunstâncias, nestas situações, é muito mais penoso e mais meritório. Repito, o Espírito amigo destaca que o perdão nesses casos é muito mais penoso. É um ato de caridade na sua essência pura. É muito penoso, sim, perdoar aquele que matou o nosso filho, repito, estuprou-nos, sequestrou não somente o nosso corpo, como a nossa vontade de viver. E como deve ser penoso continuar vivendo após termos sido vítimas de crimes bárbaros, em alguns com crueldade. Então, meus irmãos, afastemos de nós qualquer propósito de crítica a quem quer que seja, porque ser vítima de um crime bárbaro, cruel, demanda muita maturidade para que a pessoa saia ilesa,
emocionalmente desta situação. Alguns de vocês devem estar pensando, isso é argumento de religioso que nunca enfrentou uma situação dessa. Quero ver a sua reação quando algo trágico acontecer contigo, com a sua família. Todavia, meus irmãos, existem vários testemunhos de pessoas que conseguiram se curar após o perdão. Basta pesquisarmos em livros, reportagens, mensagens e até mesmo vídeos no YouTube. Por exemplo, na pesquisa que nós empreendemos, encontramos no site Saúde Plena um testemunho da atriz Heloísa Duarte a respeito do assassinato de seu filho Madison em 2003. Ela declara que durante o enterro de seu filho, resolveu reagir ao ouvir as palavras sobre o perdão na oração do Pai Nosso. Ela disse que resolveu ir ao encontro do homem que tinha matado seu filho. Poucos dias depois, encontrou o homicida na cadeia. E frente a frente com aquele assassino, pediu a Deus que o perdoasse. E disse mais, disse ao condenado que iria trabalhar em si o perdão. O homicida estava muito assustado e declara a ela que ele pediu desculpas, que pediu perdão. E não só, a atriz é contra a pena de morte, sim, mas ela cobra leis mais severas, mais educação e mais espiritualidade da sociedade. Adotamos as palavras da atriz: o perdão é o passaporte para reconquistar o prazer, a fé, a serenidade e a paz de espírito. Todos nós sempre temos que estar perdoando o outro, começando pelas pequenas coisas. Quem somos nós para querermos justiça com as próprias mãos? Somos todos imperfeitos. Exemplos de pessoas como esta, que tiveram a chance de se vingar, mas optaram pelo perdão como forma de seguirem em frente. E podemos encontrar inúmeros outros exemplos. Basta tomarmos a iniciativa e perceber que, quando aqui estamos comentando sobre o perdão, longe de nós qualquer postura distante daqueles que sofreram, que enfrentaram esse desafio enorme. E mesmo enfrentando ou sendo vítimas de crimes cruéis, optaram pelo perdão. Obviamente, teimamos sim em compreender a mensagem. E muitos não aceitam o convite do perdão, o convite do benfeitor espiritual, permanecendo no sofrimento por conta da agressão sofrida. Felizmente, muitos chegam à conclusão de que precisamos perdoar, porque esta decisão nos beneficia. Como antevisto por André Luiz, a ciência médica de hoje aponta para os benefícios do perdão e os malefícios do ódio e do desejo de vingança. Mas não só. No jornal O Estadão, foi publicado no dia 10 de abril de 2018 um artigo do médico Marcelo Levitz sobre o ódio. Este artigo leva o nome Cultivar o ódio é envelhecer muito rápido. E o médico ensina o seguinte: um dado importante: cultivar o ódio prejudica a saúde. Quem tem ódio
e rancor fica remoendo as situações a todo momento. E este ressentimento pode causar o que chamamos de transtorno do estresse pós-traumático. Se não for diagnosticado corretamente, pode provocar várias enfermidades, variações de humor, ansiedade e até transtorno de personalidade. E de nossa parte, sabemos que o transtorno do estresse pós-traumático é um distúrbio da ansiedade em decorrência de o portador ter sido vítima ou ter sido testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que, em geral, representam ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Mas nem todos se deixam vitimar por estes atos violentos. Muitos desenvolveram em si maturidade suficiente para não só evitar males futuros, como preparam desde já uma qualidade de vida satisfatória. Repito, mesmo tendo passado por um evento cruel, por terem sido vítimas ou testemunhados atos violentos. Repito, depende de cada pessoa. E vale reforçar que André Luiz nos convida a aceitar a proposta do perdão. O perdão é algo unilateral, beneficia-nos, e isto por si só basta. Trata-se de uma questão de inteligência, mas não só, uma questão emocional. Precisamos desenvolver em nós a fé, a convicção de que estamos aqui na Terra para que possamos desenvolver-nos como espíritos e tenhamos a certeza sempre de que nada de injusto nos atinge. E se algo acontece conosco, nós precisamos tirar deste evento, mesmo traumático, agressivo e cruel, ensinamentos para a nossa ascensão espiritual. Que possamos entender a mensagem do Evangelho e aceitar o convite de André Luiz, o convite dos benfeitores espirituais para vencer a nós mesmos e abraçar o melhor caminho para a nossa sanidade física, psíquica e espiritual. Que possamos entender a mensagem e, acima de tudo, vencer as maiores barreiras que se encontram dentro de nós mesmos. Que a paz de Jesus Cristo se encontre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.